A nossa questão pede para calcularmos a medida do lado do triângulo equilátero e também o lado do quadrado, que estão inscritos em uma mesma circunferência. Devemos, para tanto, calcular, em relação à medida desse raio, quais são os valores que nós temos para o lado do quadrado e o lado do triângulo equilátero. O que liga as duas situações é exatamente o raio da circunferência. Observe que no caso do quadrado, nós temos a medida do centro, a circunferência, sendo o valor de raio. Esse outro, abaixo, nós temos a medida do raio e, consequentemente, o nosso valor do diâmetro simboliza a diagonal desse quadrado. Nós sabemos calcular o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. A nossa diagonal depende da medida do lado, e ele afirma que o lado do quadrado tem um valor y. Ou seja, a diagonal, que é o y raiz quadrada de 2. Passando raiz quadrada de 2 dividindo, o meu y será o 2r sobre a raiz quadrada de 2, onde nós temos r raiz quadrada de 2. Para o caso do triângulo equilátero, todos os pontos notáveis do triângulo equilátero são coincidentes. Nós temos o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. E o baricentro divide a mediana na razão 2:1, ou seja, esse pedacinho representado por um valor A, esse será 2A, ou seja, o raio da circunferência simboliza 2/3 da altura do nosso triângulo equilátero, sendo que a altura do triângulo equilátero vai ser dada pelo valor do lado, e nesse caso é simbolizada por x raiz quadrada de 3 sobre 2, x raiz quadrada de 3 sobre 2. Simplificando o 2, o nosso valor de r vai ser o x raiz quadrada de 3 sobre 3. Ou seja, o valor de x será o 3r sobre a raiz quadrada de 3, que, racionalizando, faz com que o nosso lado do triângulo equilátero seja r raiz quadrada de 3. Ele pede a razão entre o maior e o menor valor. Nós teremos, então, a razão entre o x sobre y. O nosso valor será dado por r raiz quadrada de 3 sobre o r raiz quadrada de 2, chegando na raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Racionalizando, teremos a raiz quadrada de 6 sobre 2. Alternativa D.